Hey Camis disse: Olá, chat. Marco, tudo bem? Queria saber se tem diferença em fazer design de personagens para games e personagem para animação. Existe uma diferença fundamental, eu diria, entre personagens para jogos e personagem para animação. É que um é feito para jogo, outro é feito para animação. Não. Seguinte, a diferença principal, ela vai ser de que um personagem para animação, ele precisa funcionar bem, teoricamente, em todos os ângulos que você vai vê-lo, né? Em todos os ângulos. Então, digamos que ele é um personagem onde, desde a parte superior até a parte inferior, ela importa bastante, digamos assim, tá? Tem a parte técnica, que também isso vai importar bastante para cada projeto. Então, se for uma animação 3D, você vai precisar verificar quais são as limitações daquele projeto específico 3D para poder criar personagem. Porque não é só criar um personagem bonito. Você também precisa criar um personagem bonito e funcional para aquele tipo de animação. Para animação 2D, pior ainda, porque para você criar um personagem de uma animação 2D, você vai ter que levar em consideração o que os animadores vão ter que animar, né? O exemplo mais clássico que vem na minha mente é a questão do cabelo, né? A dificuldade de você fazer cabelos muito complexos ou com formas muito difíceis de você animar. Isso vai ter as limitações técnicas que vão ditar bastante coisa desse design que você for criar, sabe? E aí isso pode ir para vários outros campos, então precisa estudar certinho qual é o tipo de personagem que você quer criar, para qual tipo de animação que você quer criar, tá? A gente nem chegou a falar de stop motion, por exemplo. Mas enfim, isso é uma bela pesquisa de técnicas, assistir documentário, isso tudo ajuda bastante, tá bom? Personagens para jogos também vão ter várias limitações muito específicas, mas também vai variar de acordo com qual é o tipo de jogo que você vai ter. A gente tem vários exemplos, eu já falei disso em vários outros lugares aqui. Mas, por exemplo, o personagem de MOBA, especialmente tipo LoL, Dota, são personagens que vão ser vistos de cima, certo? Então, eles têm que ter uma atenção maior e serem mais chamativos e específicos e únicos no seu design e icônicos vistos de cima. Não adianta nada você criar um personagem pra LoL se você só ficar pensando nele de frente, ficar olhando o personagem de frente o tempo todo. Porque você pode até chegar num resultado legal, mas é mais difícil de você conseguir visualizar isso funcionando dentro do jogo, sabe? Tem que sempre lembrar qual é o intuito final daquele produto, né? Um jogo de luta, você vai ver o personagem de lado, aí sim. E o que é importante num jogo de luta? Provavelmente mãos e pés, porque os personagens vão se movimentar de certa maneira, dependendo do personagem, e o jogador, e até o inimigo, nesse caso, precisa ver certinho a movimentação das mãos, então você precisa de uma forma muito icônica, de forma lateralizada do seu personagem. Enfim, um personagem que você vai ver só as costas dele, tipo um jogo em terceira pessoa, você precisa pensar esse personagem visto de costas, isso é super importante. A parte frontal é importante, dependendo se tiver cinematics e etc, mas tudo isso você precisa levar em consideração. Por isso que é muito importante, e eu falo muito sobre isso nos processos de ilustração, que é uma área diferente, mas tem suas semelhanças, é que o briefing é a coisa mais importante de todas, assim. Especialmente se alguém que trabalha com direção de arte estiver navegando ali num ArtStation da vida. Ele consegue identificar se você fez uma pesquisa boa para aquele personagem ou não. A pessoa que já trabalha com jogos, ela sabe exatamente as dificuldades técnicas que é de, tipo, um exemplo muito clássico também. Você criar um personagem com capa e cabelo por cima da capa. Isso é um problema que o designer tem que pensar, sabendo das dificuldades técnicas que seria animar a capa dentro de um jogo. É trabalhoso pra caramba, sabe? Enfim, tem várias outras coisas que você precisa levar em consideração, mas, no geral, você tem que pensar que a criação de um personagem, independente da mídia que for, você precisa estudar qual é a mídia que ele vai ser reproduzido, entender as limitações dessa mídia, e aí sim você traz para o seu projeto as especificações e as necessidades daqueles projetos e daquelas empresas e tal. Então, por isso que é muito, muito, muito importante, como eu mencionei anteriormente, assistir documentários, mas também ver portfólios de pessoas que trabalharam na produção
desses jogos e dessas animações e tal, e ver o que eles estão postando, porque aquilo é parte do que foi produzido para um jogo. Porque também é muito difícil você ver o que realmente é produzido no dia a dia de trabalho das pessoas. Porque desenho feio ninguém quer postar, né? As pessoas só querem postar as artes finais, bonitas, mas ninguém quer mostrar aquele rascunho ou aquele feedback que foi recebido de um diretor de arte e tal, num projeto teu, né? Ninguém quer mostrar essa parte mais feia do projeto. Então você tem que imaginar que isso existe. Que as pessoas vão mostrar só o que é bonitinho e tal, que é chamativo e etc, sacou? Então, mas essencialmente na estrutura de um projeto de portfólio para animação e para jogos, tirando essa questão de entender as limitações e tal, eu acho que é muito parecido, sabe? É importante você pensar nas explorações, é importante você pensar em materiais que vão ser designados para cada parte daquele personagem. Uma prancha de expressões é muito bem-vinda também, tanto para jogos quanto para animação. Pranchas de vistas técnicas, vista frontal, vista lateral. Essas pranchas são muito úteis, então é o que eu falei anteriormente. Não faz mal você criar essas pranchas pro seu portfólio, na verdade faz muito bem, é muito bom você ter esse tipo de prancha, sabe? Explorações daquele personagem já em fases mais finais, aplicados ao produto, seja animação, seja jogo, tudo isso você consegue ir construindo um projeto muito completo pro seu portfólio, saca? Então, tem as suas nuances, mas é mais nessas questões de entender a parte técnica. E até fica uma recomendação pra todo mundo. Eu acho que é super legal vocês explorarem um pouco essa parte técnica também, sabe? Até pra entender as limitações. Então, galera que vai trabalhar com jogos, pô, você nunca abriu uma engine do jogo, você não sabe absolutamente nada de como um jogo é feito. Pô, se quer trabalhar com um jogo e você, sabe, tipo, você não vai querer saber o básico. É importante você saber aquilo, né? Especialmente galera de concept, tá? Porque ilustração é muito mais voltado para marketing e tal. Mas concept, você tem que conversar diretamente, não só com a galera do 3D, mas com artistas mais técnicos, né? Que tem alguns artistas que o trabalho é especificamente trazer coisas, por exemplo, do 3D para o jogo, trabalhar com efeitos visuais. Essas pessoas sabem o que é possível e o que não é possível de ser feito, né? Mas você ter um gostinho de abrir uma engine, baixar, tem várias gratuitas que são super fáceis de você mexer. Você fazer o curso de 3D para você ter uma noçãozinha do que é o 3D, as limitações, saber o que é um polígono, para quando você for fazer um personagem de um jogo low poly, você sabe exatamente do que você tá falando, sacou? Então, é como se você estivesse lendo um livro para criar argumentos para alguma coisa, assim, sabe? Para um projeto. Então, tô falando sobre várias coisas assim. Eu sei que você só deu uma faísquinha e eu tô deslanchando pra várias ramificações, assim. É muito importante você estar com essa mentalidade aberta pra entender parte do processo desses projetos, mas também de como que você vai lidar com uma equipe ou com outros profissionais, sacou? Essa é a minha resposta. Longa, né, Camis? Mas espero que tenha ajudado de alguma forma. E troca uma ideia também com essa galera do 3D. Tem uma galera do 3D infiltrada aqui no servidor que eu sei, viu? Tem uma galera, não tem? Tem uma galera infiltrada. Conversa com eles. É importante você trocar uma ideia, né? Você acabou de assistir a um corte de um conteúdo que tá disponível lá no nosso canal principal. Eu vou deixar o linkzinho aqui para vocês poderem assistir. E aqui embaixo eu vou deixar o link de um outro conteúdo parecido com esse que talvez vocês também gostem de assistir. Não se esquece de se inscrever nesse canal de cortes aqui também. A gente se vê na próxima e tchau, tchau!